é cada vez. E ó, isso é bem interessante, muito interessante, porque é de fato cada vez mais desafiador que pessoas consigam viver sua chamada melhor versão no dia a dia, né? E é pensando nisso que a chamada consultoria de imagem, tenho certeza que você já ouviu falar nisso, se ainda não, é bom prestar atenção. É por isso que a chamada consultoria de imagem surge como uma ferramenta que deve complementar nessa busca e também até surpreender no processo de autoconhecimento e evolução. Você já tinha escutado falar nisso? Consultoria de imagem, uma pessoa que faz uma consultoria para a sua imagem melhorar. Você que talvez não saiba se comportar em determinados locais, numa entrevista de emprego, como se vestir. E aí você diz, eu já ouvi falar sobre essa questão aí de consultoria de imagem, ó, que legal, mas será que me ajuda mesmo? Ó, quem vai responder essa pergunta é a nossa especialista emocional, criadora do Doutora Felicidade lá da Universidade do Estado do Amazonas, que é a Giza Benchimol, que está com a gente aqui. Bom dia, Giza Benchimol. Bom dia, é uma alegria, como sempre, estar aqui com vocês e falar de um assunto que é bem interessante, né? Olha, essa situação, desde ontem, quando eu vi as meninas agendarem, eu fiquei imaginando, poxa, mas como que pode ter uma pessoa que esteja ali olhando para uma outra pessoa e se preocupando com a imagem daquela pessoa? Se a gente observar, por exemplo, as redes sociais, quando a gente vai olhar para algum perfil de alguém, a gente olha fotografias, a gente olha a forma de como a pessoa se veste. Isso é uma comunicação. Quando alguém apresenta uma outra pessoa para você, nos primeiros 5 segundos, o seu cérebro vai olhar para aquela pessoa e vai dizer se ela é uma pessoa de credibilidade ou não. Porque o nosso cérebro, ele quer economizar também energia. Então, por mais que a pessoa seja até uma pessoa competente, que tenha credibilidade, mas se a roupa dela não tiver condizente com a imagem que ela está passando, infelizmente, o nosso cérebro vai eliminar, vai dizer assim, essa pessoa não é importante, essa pessoa não é para esse cargo, e a gente vai julgar. Em 5 segundos Em o 5 cérebro segundos. faz isso? É porque ele quer economizar energia. Então, para que ele vai se dedicar e ouvir uma pessoa se pela embalagem ela já diz para ele, para o cérebro, que isso não é tão bom, né? Então, isso acaba, de uma certa forma, prejudicando as pessoas. Se a gente pensar assim, poxa, Giza, mas isso não é justo, né? Não é justo, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa responsável, mas será que você parece ser tudo isso? Infelizmente, a gente ainda não é o Steve Jobs e o Bill Gates, que, por exemplo, quando eles iam fazer palestras, eles iam de calça jeans, todo largado. Mas por quê? Porque ele já tem uma credibilidade. Se ele fosse passar por uma entrevista de emprego, talvez ele não fosse passar ali naquele momento pelo julgamento da imagem. Por isso que é muito bom a gente entender. Existe um dress code que a gente chama, que é o código de se vestir. Você não vai para um jantar de gala de biquíni. E também você não vai para uma entrevista de emprego de rasteirinha. Então, existe um código que cada roupa para cada ocasião. Agora, ô Giza, você está falando, eu estou lembrando de uma porção de cenários e situações, já algumas até já vividas por mim, e Sim. acredito que por muitas pessoas também. Agora vem a pergunta: como saber se nós estamos comunicando adequadamente a nossa essência? Olha, se, por exemplo, eu fizesse uma investigação sua com você sobre autopercepção, se eu perguntasse para os seus amigos, se eu perguntasse para os seus familiares, se eu perguntasse até para você como é que você se sente e como é que você acha que você está comunicando. Então, existem duas coisas. A sua autopercepção, do que você acha que você está comunicando e do que as pessoas falam de você só com a sua imagem. Se eu, por exemplo, pegasse uma fotografia do Patrick hoje e mostrasse para várias pessoas aqui o que o Patrick comunica
sem falar. Com essa vestimenta, com essa tonalidade de cor, com essa postura corporal, tudo isso comunica. Como que ele está comunicando? Aí eu vou perguntar da sua esposa, eu vou perguntar dos seus colegas de trabalho. Não, olha, ele comunica que ele tem confiança, credibilidade, é uma pessoa correta. Eles vão te julgar pela imagem, mesmo que eles não te conhecessem. Aí tem duas percepções. A minha, que eu acho que eu estou passando, e a que as pessoas estão vendo de mim. Só não pode perguntar sobre o Patrick na Assembleia Legislativa, na sede do governo do Amazonas, tá bem? E lá com o secretário de Segurança Pública. Por favor, esquece esses aí, pergunta de outros aí. Então, Patrick, é muito importante. Mas é interessante o que a senhora falou. A senhora não disse um vídeo, a senhora disse uma foto com uma vestimenta. Isso. E me diz. E aí, qual é o grande objetivo de uma consultoria de imagem? Olha, na consultoria de imagem, a gente identifica o teu estilo, o que você mais tem dentro do seu guarda-roupa, quais as cores que você mais usa. Porque as cores, você sabe que as cores têm significado. Se eu te perguntar aqui, Patrick, quais são as cores que tem dentro de um hospital? São cores com tonalidades mais leves, né? Eu vejo isso. É verdinho claro, é azulzinho claro, porque são cores que comunicam para o nosso inconsciente. Então, quando a gente veste determinadas cores, a gente está comunicando. Se a gente usa alguma coisa alaranjada, a gente está comunicando alegria. Se a gente comunica um cinza... Como é que eu tô? O cinza, pegar essa consultoria aqui de graça aqui. Como é que tá essa... O cinza comunica mais firmeza, credibilidade. Já o suave do lilás, que é um tomzinho lilás, quase azulzinho, já quebra um pouco mais, mostrando um pouquinho mais de acolhimento. Então, você conseguiu mesclar as duas coisas. E na consultoria de imagem, que é mais legal também, é que a gente aprende quais são as cores que a gente fica melhor. Então, existe o que a gente chama de colorimetria, que é o estudo das cores. Colorimetria. A colorimetria, você coloca uns tecidos sobre a sua pele e você entende o reflexo da luz sobre esse tecido e como que ela acontece no nosso rosto. Como que a translucidez, o reflexo dessa luz sobre o tecido. E cores assim escuras, bem escuras, representam alguma coisa? Olha, quando aquela marca, aquela grife, a Chanel, né? Ela fala do pretinho básico. O pretinho básico, ele mostra o quê? Seriedade, credibilidade, confiança. Mas todas as cores, Patrick, ela tem o lado sombra e o lado positivo. Se você usa muito preto, 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 você também comunica que você também é um pouco mais fechada. Então, é sempre legal, por exemplo, as mulheres, se estiverem usando um pretinho básico, colocar alguma cor na maquiagem, no acessório, numa bolsa, num sapato. No óculos. No óculos. Então, isso você mescla um pouco e você traz um pouco mais de cor para a tua imagem. E aí você mescla um pouco isso. E é muito legal quando a gente descobre, quando a gente abre o nosso guarda-roupa e vê assim, poxa, eu tenho muito preto aqui. Então, o que eu estou comunicando com a minha imagem? Não, eu tenho muito azul, eu tenho muito laranja, eu tenho muito amarelo. Não, a maioria do meu guarda-roupa é tudo azul. Então, o que você está comunicando e o que você deseja comunicar com a sua imagem? Olha, é muito interessante isso daí, porque estou lembrando de pessoas da minha família, isso. Uhum. E ainda há pouco eu vi a produtora, ela está com os detalhes de uma sapatilha azul, uma calça jeans tradicional, que não entra nem nesse meu braço aqui, de tão fina que não entra nesse meu braço. E eu não lembro, não sei qual é a malha, não sei, mas pretinho, né, assim, uma camisa preta. E você veio de preto hoje, sim, mas mesclando com essas ideias no detalhes, no óculos. Exatamente. Enfim. Por quê? Porque, na verdade, o preto, ele acaba passando mais credibilidade. Mas aí tem um detalhe, se vocês olharem, tem um detalhe laranja, que o laranja é da família do vermelho, da comunicação, da alegria. Então, bota uns toques. E outra coisa que a consultoria é muito legal, a gente visualiza a tua morfologia corporal. Não que você vai esconder o que você não gosta, porque não existe regra, né?
Existe você se sentir bem, você ter congruência com a sua essência, com o seu corpo, mas existem formas e roupas que podem deixar você mais bonita. Eu estou vendo aqui que a Flávia Moura, jornalista, esposa, entrou aqui na discussão que eu falo aqui na live. E ela, quando se veste, ela coloca, de fato, algumas coisas. Eu fico olhando aquilo ali, aquelas 5 horas, né, para se arrumar. Mas ela, de fato, sai toda charmosa. E aí entra uma pergunta, qual é a diferença entre a consultoria de imagem e o estilo pessoal de cada um naquela chamada consultoria de moda? Na verdade, elas se misturam, né? Porque assim, quando a gente fala coach e consultoria de imagem, você vai se conhecer, é um processo de autoconhecimento. Porque as nossas roupas, elas são reflexos do que a gente está vivendo dentro da gente. E quando a gente faz uma série de investigações, de perguntas, aí a gente vai conseguir extrair a sua essência e verificar através das cores, da sua morfologia, do seu estilo, das peças que você tem mais dentro do guarda-roupa, a gente vai determinar, olha, você é um estilo elegante, você é um estilo ponderada. Pelo guarda-roupa da pessoa, dá pra saber isso? Pelo guarda-roupa, dá pra saber. Se ela é glamurosa. Mas não vão olhar se tá bagunçado não, né? Não, a gente não olha as bagunças. E aí a gente vai perceber qual que é o estilo predominante dentro do guarda-roupa da pessoa. E aí a gente pode mesclar de acordo com a essência, nunca saindo da essência, mas sempre a gente tem algo para melhorar, né, Patrick? Sempre tem. Agora, vamos falar sobre quais são os benefícios, hein, de uma consultoria de imagem. O que uma consultoria de imagem pode trazer para, por exemplo, melhorar a autoestima de uma pessoa? Olha, quando eu fiz, a primeira vez que eu fiz uma consultoria de imagem, eu sempre gostei muito de moda, sempre consumi, mas me deu uma outra visão sobre a minha morfologia corporal, o que ficava melhor em mim, o meu estilo predominante, que eu gosto de conforto, mas eu gosto de ao mesmo tempo estar elegante. Então, quando a gente entende um pouco isso, a gente entende a forma do nosso corpo, naturalmente a gente começa a usar peças mais adequadas, se sentir mais poderosa e se sentir mais bonita. Eu não sei se vocês se lembram daquela cantora que foi para Susan Boyle, que ela ficou muito famosa naquele Got Talent, que é de cantora e tal. E eu não sei se vocês se lembram da imagem, se vem na cabeça, ela era praticamente um homem, assim, ela se vestia igual um homem. Depois que ela passou por uma consultoria de imagem, ela mudou o tom do cabelo, não que ela tenha mudado a essência, mas ela ficou mais bonita, mais clean, passando uma imagem da essência dela, né? Porque quando a gente não conhece muito sobre a comunicação, 55% do que a gente comunica com a nossa embalagem. Infelizmente, é o que vem primeiro. Então, a nossa tonalidade de voz é só 38%. E só a nossa fala é mais 7%. Então, a gente comunica mais com a nossa vestimenta, com a nossa postura, como é que a gente anda, se a gente anda curvada. Então, naturalmente, a gente consegue elevar a nossa autoestima quando a gente se sente bem com uma roupa. Prestou atenção aí o que a especialista emocional está colocando? A gente se comunica mais, talvez até sem saber, com a nossa vestimenta. Não adianta você ter uma voz ali. O cara tá olhando para a tua roupa, rapaz. Tá olhando para a tua roupa, meu. Olha só esse aprendizado que a gente está tendo hoje aqui. A importância dessa consultoria de imagem. Não é para ser escravo disso, não. Pô, todo dia também, né? Não é bem assim, né? Não. Na verdade é assim, tudo, né, Patrick, em excesso é ruim. Mas, por exemplo, você precisa planejar. Por isso que às vezes é bom você ter realmente as coisas organizadas. Separar o seu look no dia anterior, se você tem uma rotina muito complicada. Se você é uma pessoa que anda muito a pé, colocar tênis confortáveis, mas que você possa jogar uma calça jeans ou um casaquinho ou um jaleco, alguma coisa, uma terceira peça. Então, você pode fazer com que você se sinta confortável, elegante, se for da sua essência. Né? Muito bacana isso. Gostei muito tenho certeza que você do outro lado também gostou. E muito obrigado. Dá para fazer essa propaganda? Acho que não, né? Melhor não, né? Tá. Mas obrigado que você também. Gente, a Giza Benchimol, toda vez que ela vem aqui, ela traz uma lembrancinha para toda a equipe que trabalha aqui. Toda a equipe. É por isso que eu emagreci um pouco, porque ela não estava vindo aqui.
Mas ela agora está de volta e está trazendo. Como tem aqui, ó, propaganda, não vou falar, senão a Kelly liga já já e já. Ih, minha Nossa Senhora. Obrigado. Obrigada.